Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Se você não é inscrito, já se inscreva agora. Esse aqui é o pastor Cláudio Duarte, né? É aquele pastor que faz stand-up em cima do altar de um templo religioso. Aí, a piada que ele escreveu aqui, ó, Alexandre de Moraes é o novo Paulo. O que Cláudio Duarte falou sobre ele? Aí você está pensando aqui, o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo mais fera da Bíblia. Ele é o apóstolo dos gentios. Se você é gentil e conhece o evangelho, é graças ao apóstolo Paulo. Porque se fosse pelo apóstolo Pedro, você jamais, gentil, teria acesso ao evangelho. Até porque Pedro, ele era extremamente preconceituoso. Pedro, ele odiava gentil, ao ponto de chamar a gente de imundo. Deus teve que dar uma visão para ele em Jope, para pregar para um homem que não era judeu. O primeiro não judeu convertido ao cristianismo, o primeiro não judeu a ser batizado com o Espírito Santo. Ele era um centurião chamado Cornélio. E Deus deu uma visão para ele, falou, né, quando ele viu um lençol cheio de animais imundos, segundo a crença judaica, e Deus falou, mata e come. E por incrível que pareça, ele desobedeceu a Deus. Ele falou, não vou matar e vou comer não, porque é animal imundo, nada imundo entra na minha boca. Deus teve que falar para ele, quem é você para amaldiçoar ou para, né, aquilo que Deus abençoou? Aí foi então que ele foi lá e pregou para Cornélio, mas ele não matou e não comeu os animais na visão dele. Então, o apóstolo Paulo foi o apóstolo gentil. Inclusive, o apóstolo Paulo brigou com o apóstolo Pedro, chamando ele de hipócrita, porque ele era hipócrita. Então, meus queridos, o que eu posso dizer para você? Esse homem aqui comparou o nosso ministro Alexandre de Moraes, o ministro arbitrário que está acima da lei, inclusive a lei cristã, né? Pelo menos se sente assim. E ele falou alguma coisa e nós vamos ver agora. Se eu tivesse um cara hoje no Brasil para chamar de Paulo, eu diria Alexandre de Moraes. E você, quando olha para ele, provavelmente, o que você pensa? Isso é um cara, um indivíduo que teria que morrer? Morrer sim, é verdade. Mas segundo a Bíblia, não vos peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal, que morra para o pecado e se levante uma nova pessoa. Deus tem poder para fazer isso? Sim ou não? Isso. Mas normalmente a maioria dos crentes, meu irmão, é um piadista mesmo, né? Desce fogo, porque a justiça do Senhor. E Cláudio Duarte. E vai matar. Você não é crente, você faz voodoo. Então quer dizer que pelo apóstolo Paulo perseguir o crente, né, e se transformar no que se transformou, Alexandre de Moraes, né, Deus pode usar ele para se transformar um novo Paulo. Por que Deus não transforma você no novo Paulo, já que você já é crente, já é pastor, já é conhecido, já é famoso, viaja no mundo todo? Por que Deus usaria um herege, um arbitrário, um ditador e não agiria sobre a sua vida? Por que Deus não age? Você não é pastor? Você não já é conhecido? Você não já é cristão? Por que Deus não transforma você no novo Paulo, mas transformaria um ministro da Suprema Corte, que provavelmente deve ser até ateu? Por quê? Por que Deus não pega você? Por que Deus não pega um crente que já é famoso, um Marco Feliciano que já está dentro da política? Por que vocês, que é crente da religião evangélica, não faz o que tem que ser feito? Por que vocês, dentro do Congresso, têm uma bancada evangélica? E esse país é um dos piores países do mundo para se viver, para um crente viver. Por quê? Por que vocês não fazem nada? Você, Nicolas, estou falando de pessoas de direita cristã. Estou falando de deputados políticos de direita que se diz ser cristão. Por que vocês não fazem nada? O Brasil está um lixo espiritual, moral, mental. Nós estamos escravizados, mortos espiritualmente. E você sobe num altar, ao invés de pregar a salvação, você faz piada com o reino de Deus. Você é uma piada. Te prepare, meu querido, porque o inferno te espera. Profetizo na